Muito bem, professor, na semana passada a gente falava, né, sobre alguns tabus que precisam ser quebrados e principalmente alguns mitos que esse assunto traz. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto diversidade, né? Sim, Roberto. Os mitos não são poucos relativos a essa questão da sexualidade, seja ela entre heterossexuais ou não, né? Mas evidentemente que os maiores mitos e que geram mais preconceitos são relativos justamente à expressão da homossexualidade, né? E é importante que a gente esclareça alguns, que evidentemente que o programa não dá tempo da gente falar com profundidade a respeito do tema, mas a nossa função é estimular a reflexão saudável, responsável sobre o assunto, para que as pessoas possam redirecionar as suas reflexões de uma maneira a compreender melhor os fenômenos fora dessa esfera do preconceito que só traz dissabores, só traz transtornos para todos que o vivenciam, né? É importante a gente voltar à ideia, né, que foi discutida no primeiro programa, hoje é o terceiro dessa série, de que nós somos resultantes da combinação dinâmica de alguns fatores, né? Seja do ponto de vista biológico, da genética, da subjetividade e do funcionamento psicológico, né? E de nossas relações, né? Relações familiares, relações sociais, seja na escola, no trabalho, né? Relações culturais, né? E então e também do nível de exercício de nossa autonomia. É o conjunto de tudo isso. Nenhum fator deste sozinho é responsável pela expressão da nossa sexualidade. É o conjunto, é a combinação desses fatores que faz da nossa expressão sexual o que é, né? Daí a dificuldade da ciência, de todas as outras formas de conhecimento, de conseguir explicar com maior clareza os fenômenos da nossa sexualidade, né? Independente de qual fenômeno seja, envolvendo os nossos desejos, né? As nossas expectativas, né? As nossas satisfações, as nossas inquietudes, né? E a diversidade, a diferenciação entre nós, entre nossas percepções e os nossos vontades, os nossos desejos, né? Então é importante a gente saber que esta combinação, ela é infinita, né? Por isso nós temos tantas expressões da sexualidade tão diversas. Evidentemente que a mídia e a maneira como às vezes são colocadas algumas expressões da sexualidade acabam estereotipando os comportamentos, né? Estereotipando a visão em relação aos comportamentos, como se, evidentemente, todos ou uma classe se comportasse daquela forma. E é aí que nós temos que tomar um certo cuidado, né? Porque as pessoas começam, porque assistiram um filme, uma reportagem, uma série, né? Porque assistiram uma novela, né? Ou viram uma entrevista, então elas passam muitas vezes a considerar que todos os indivíduos têm um comportamento similar, porque são adeptos daquela prática ou daquela outra prática sexual, né? Só para dentro desse assunto, o que se vê na televisão, o que fica incentivado pela mídia, para algumas pessoas isso pode fazer diferença na sua vida sexual ou na sua maneira de pensar em relação à sua sexualidade? Pode, de A pessoa várias vê alguma coisa na televisão, eu podia ser assim, eu podia fazer isso, eu podia ser aquilo. Tem alguma influência direta? Já houve casos? Não, é possível haver influências, né? Agora, nós não podemos confundir influência quando a gente fala de influência, nós estamos falando de possibilidades. A gente fica doido para achar alguma coisa, pôr a culpa em alguma Exatamente. coisa, né? Então, nós estamos falando de possibilidade e Sim. de influência. Influência não é determinação, ok? Ou seja, quando eu me vejo influenciado por algo, é porque eu me identifico de alguma maneira com aquele algo. Sim. Ok? Então, aquele algo contribuiu para que eu tomasse a minha decisão, mas evidentemente ela foi tomada baseado numa série de outros fatores combinados entre si e que fazem cada um de nós únicos. Ou seja,
nós dois podemos assistir ao mesmo programa, nos identificarmos com um determinado acontecimento, mas termos percepções e reações completamente distintas. E assim por diante. Não significa que você tem que seguir aquele caminho que está sendo mostrado para você. De forma nenhuma. Já que você não tem uma tendência até em seguir aquele caminho. Sim, assim como quando você não partilha de uma determinada opinião, para você expressar que não partilha, você também não precisa atacá-la. Você não precisa, para que eu exista enquanto alguém e para que a minha opinião seja respeitada, eu não preciso destruir o outro. Né? É isso que nós precisamos entender. E aí o que acontece? A questão de alguns mitos que é importante, quando a gente fala de pais, por exemplo, de família, né? E da repercussão que a notícia em relação a um filho, a um irmão, né? Ou irmã, que seja homossexual ou lésbica, alguma coisa nesse sentido, é importante que a gente compreenda como é que essas coisas se processam, né? Para começar, é preciso que a gente compreenda que os pais, que são de gerações distintas, diferentes, precisam de um certo tempo. Por quê? Porque ali há um fim de um sonho, né? Há uma mudança de paradigma, de modelo. Ou seja, o pai sonha a vida inteira ter o filho ali, tá? Exatamente. Com mais então, filhos, existem né? expectativas. Sim, né? expectativas. Quando você tem o seu filho, a sua filha, você tem expectativas, você tem projetos, etc. e tal. E isso vai diferenciando de pais para pais. Tem pais que têm projetos e expectativas dentro do aceitável, ou seja, eles vão conseguir, na medida em que os filhos vão fazendo suas escolhas, vão trilhando outros caminhos, e aí nós não estamos falando nem na questão da homossexualidade, nem da lesbianidade, mas estamos falando de outras opções em relação à orientação para o trabalho, né? As escolhas de cor de roupa, de modelo, de sapato e coisas desse tipo que estão ligadas à autonomia, né? Evidentemente que esses pequenos choques, né? Até os grandes choques em relação a, olha, o que eu acho bom para a minha vida é isso, né? E não isso, até a escolha da esposa, quer dizer, nós podemos falar da questão da heterossexualidade, quando você, nem sempre a futura esposa ou namorada do seu filho vai ser exatamente como você gostaria que fosse. E ela não tem que ser exatamente como você quer. Aquela história, não ela é a sogra que eu pedi a Deus, o genro que eu pedi a Deus. É a escolha dele, né? Quer dizer, você enquanto genro não tem que cobrir as expectativas do seu sogro e da sua sogra. Ótimo se isso acontecer, mas evidentemente que a expectativa maior que precisa ser atendida nessa relação é com sua esposa, ok? E vice-versa. Então, é importante que na hora que ocorre esse choque dessa sexualidade revelada, o pai vai ter que reconstruir. Cada vez que ocorre qualquer tipo de choque, e nós estamos falando nesse porque é um choque mais profundo, né, que tem repercussões maiores, digamos assim, pelo preconceito que representa, evidentemente que o que acontece? O pai e a mãe precisam refazer esse filho. Quer dizer, esse filho da expectativa, ele deixou de existir. Aí nasceu um outro filho ou filha, né, que está dentro de uma outra realidade. Então, o seu filho escolheu uma namorada que não era o que você queria, né, que você achava interessante, mas é o que ele acha interessante. Então, aquela expectativa desse namoro que vai virar noivado, que virou noivado de repente, e que vai virar casamento, e que virou casamento, né, vai fazer você refazer a expectativa da família que você queria para o seu filho e da família que é real. Então, a mesma coisa ocorre quando esse projeto em relação à sexualidade do filho ou da filha também se mostra diferente daquilo que você esperava. Então você vai ter que refazer. E isso, muitas vezes, revela-se extremamente doloroso na medida em que o pai deposita uma expectativa tão forte e ele acha que, né, ele alimenta a fantasia de que ele pode conduzir a vida do filho como se fosse a dele e mais, realizar o que ele não conseguiu através do filho, que é outra fantasia. Você se realiza na sua vida e você precisa libertar, né, o seu filho, a sua filha, para que ele realize dentro das expectativas e das percepções dele.
e dela, né? Para que não haja esse entrelaçamento nocivo que gere tanta dor desnecessariamente. Porque tem um negócio também, professor, assim, sua mãe, quando está no namoro, sua mãe não gosta de mim. Ou então, seu pai não gosta de mim. E aí vem aquela resposta assim, mas quem tem que gostar de você sou eu. Isso é um fato, é assim mesmo que deve ser tratado? Ou pode haver aí uma maleabilidade para chegar-se a um consenso de que um dia todos vão se gostar? Isso é impossível ou não? Eu não entendi a sua pergunta, desculpa. A mãe, normalmente, a esposa, a namorada ou o namorado, a esposa ou o marido, sempre falam um com o outro: olha, eu não vou na casa da sua mãe porque sua mãe não gosta de mim. Sim. Aí ele fala assim: eu não vou na casa da sua mãe porque ela não gosta. Sempre um reclamando que algum parente mais próximo não gosta e por isso ele não participa às vezes das coisas. Pode-se chegar a um consenso um dia de que todos possam se gostar? Existe uma maneira específica para se dialogar e chegar a um consenso quando isso acontece? Roberto, em relação Isso acontece muito, né? Claro, sem dúvida. Em relação a muitas coisas. E vai acontecer proporcionalmente à medida que você conseguir responder uma pergunta simples. Você tomou café com seus filhos hoje? Você toma todo dia? Você almoçou com seus filhos? Né? Você conversa com seus filhos na mesa do almoço e do jantar? Né? No final de semana você tem tempo para eles? Você dialoga? Ou você está esperando que ele complete 18, 19, 20 anos para dialogar com eles? Percebe? Então as perguntas são bem diretas, bem objetivas, bem claras. Então a sua família, a dinâmica dela e de diálogo e de compreensão vão ser proporcionais, compatíveis com a capacidade que você tem de, desde quando você planejou ter o seu filho, a sua filha junto com a sua esposa, né? Ou adotar, ou resolver adotar, não interessa. A forma como constituiu aquela família, desde o início, haja transparência. Transparência, diálogo, compreensão e a capacidade, né, o exercício, que não é fácil, mas é necessário, de você se colocar no lugar do outro. E de você imaginar, como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse diante dessa situação, se eu fosse o outro. A partir do momento que eu conseguir fazer esse exercício diário, que não é fácil, mas é necessário, aí sim eu vou ter uma família com menos chances de acontecer isso que eu estou te falando, esses choques desnecessários. Podem até aparecer algumas dúvidas, né? Porque isso vem de conta do que o senhor estava falando agora, né? As tensões se estabelecerem, mas de qualquer forma as pessoas vão conseguir encontrar um caminho muito mais fácil, né, através do diálogo. O que você diz? Perfeito. Vem de conta ao que o senhor disse agora sobre diversidade sexual, porque um escolhe aquilo que é bom para o filho, mas não sabe se o filho quer aquilo para ele. E assim a convivência da família. Exatamente. E aí vem algumas questões importantes sobre a questão da homossexualidade e que vem na cabeça dos pais. Eu vou para o intervalo, eu tenho uma pergunta para falar sobre a homossexualidade. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui para o professor. 4h34, a gente volta em instantes. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Muito bem, 4h35, estamos de volta. Eu continuo aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, que vai estar comigo logo mais também na TV Uni, canal 34, às 7h30, com o Telejornal do Vale. Professor, posso ir na pergunta aqui, que está dentro daquele contexto que o senhor acabou deixando aí para o intervalo. Pergunta: tenho um filho de 13 anos, completados em abril. Meu marido, tendo uma conversa sobre sexo com ele, sobre o que ele pensava, suas dúvidas, expectativas, como o senhor disse agora, abria o leque para dar opção, e o adolescente disse que sentia atração sim por meninas, mas pensar nisso causava repulsa nele, ficava nervoso. E ele disse que sim, e a pergunta: nós estamos preocupados com essa repulsa, nos preocupamos um pouco com a sexualidade dele. Sua voz sempre foi muito fina e ele é extremamente dócil, obediente e muito bacana com todo mundo. Nada mais, somente isso. E ele já comentou sobre uma menina que ele está interessado na escola. E tenho diversos casos de homossexualidade na família. Isso pode influenciar diretamente na vida dele. Se for uma tendência, tem que ser abordado agora ou tem que levá-lo a um psicólogo? Aí nós vamos entrar no assunto psicólogo aí que o pessoal leva direto, né? Vamos lá. O senhor, vamos por partes. Foi bem aqui? Foi bem explicado, né? Sim. Fica à vontade, então. Vamos por reflexão partes. agora. Sim, vamos por partes. Primeiro,
características como voz, né, timidez, coisas desse tipo que foram comentados, né? Isso nada tem a ver com homossexualidade, ok? Então isso não justifica, não caracteriza nada nesse sentido, tá certo? Nós temos heterossexuais que são tímidos, que têm dificuldade de abordagem do sexo oposto, né? Isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina, né? Então isso é uma questão descartada. É importante dizer que eu não estou fazendo diagnóstico, tá? Segundo, a questão que ela fala, o que mais que ela fala aí? Primeiro, pela voz, né? Então isso não tem nada a ver. A repulsa dele em querer falar sobre sexo, e quando ele fala de uma menina, por exemplo, ele diz que sente atração sim, mas ele sente nervosismo e até nojo às vezes. A idade seria... Isso é absolutamente normal. Tem pessoas que por razões diversas, né, que isso aí só a partir do momento que você conhece a história da pessoa, né, e ele se abre e a gente tem condições, né, de ouvir dele o que gera tudo isso, né, que você vai compreendendo, mas na realidade, por vias diversas, é muito comum você encontrar adolescentes que têm dificuldade de aproximação, embora tenham interesse. Agora, evidentemente, que se isso incomoda a ponto de atrapalhar definitivamente, de impedir esta aproximação, claro, e se for desejo dele, nada impede que ele procure ajuda. Mas certo. Essa ajuda tem que ser desejo dele, ele tem que sentir necessidade dessa ajuda. Seria outra pergunta, né? Porque essa ajuda não é o pai que decide, olha, eu vou te levar no psicólogo, né, para que ele ajude você nisso ou naquilo outro. Na verdade, nesse ponto de diálogo que o pai está estabelecendo com ele, se ele se sentir à vontade, né, sentir necessidade, olha, pai, essa dificuldade eu gostaria de falar com o psicólogo, por quê? No espaço psicológico, psicoterapêutico, né, a pessoa tem, primeiro, a garantia de que ele não será pré-julgado, né, de que ninguém vai dizer para ele o que é certo, o que é errado. Na verdade, ele tem um espaço de reflexão, né, onde ele vai ter a chance, a possibilidade de colocar suas questões sem ser interrompido, sem ser julgado, sem ser rotulado, né, e ao mesmo tempo vai ter a oportunidade a partir do momento que ele conseguir fazer isso, de se ouvir. E como eu te disse no programa anterior, quando nós conseguimos reunir todas essas condições e conseguimos nos ouvir, nós também conseguimos enxergar além da montanha. Ou seja, começa a se desenhar para a gente o caminho pelo qual nós nos sentimos mais confortáveis, né? Então não é o psicólogo que define para você qual é o caminho que você vai seguir, mas ele garante naquele espaço condições para que você encontre o caminho a partir das suas próprias percepções, das suas dificuldades, das suas potencialidades, das suas possibilidades, que você no dia a dia pode estar encontrando dificuldades de reconhecer, e que no espaço psicoterápico você tem condições ali para fazer esse reconhecimento. Sim. Né? E a última pergunta, dentro do mesmo contexto, ela disse, olha, nosso receio é que o filho tenha tendência para o homossexualismo. A discriminação já está aí, né? Nosso receio. Já que falou que tem repulsa pelo sexo. Se for uma tendência, temos que abordá-lo ou esperarmos que ele fale alguma coisa. Se não tem, é válido tentarmos conversar sobre essa repulsa, e já que a família, existem vários casos de homossexualismo na família, tanto feminina quanto masculina. Pode ser uma tendência da família? Não existe nenhum tem estudo. Nada a ver, né? Não existe nenhum estudo que o fato de você ter homossexuais na família existe alguma forma de transmissão ou de influência direta neste comportamento, nessa expressão da sexualidade, né? Porque a homossexualidade, como eu já disse, não é escolha, né? E ela também não é uma questão de transferência hereditária, de um gene ou coisas desse tipo. Então, na realidade, é um conjunto de fatores muito particular, do mesmo jeito que são definidos os elementos ligados à heterossexualidade, também
podem, enquanto possibilidade, também definir essa orientação homossexual, mas não tem ligação com o número, né, de homossexualidade, ou se existe ou não existe ocorrência na família, coisas dessa natureza. Então, não há como se preocupar nessa questão, né, não há associação nesse sentido. E quanto à questão de receio, né, eu acho que é importante que os pais leiam a respeito, né, leiam a respeito do assunto, caso eles queiram, né, para que eles, a partir do momento que você converse com os homossexuais da família, né, para que, eu acho que está faltando aí, se tem homossexuais na família e eles estão com esse nível de dúvida, é justamente porque está faltando então um diálogo com esses homossexuais. Né? Esses homossexuais então sugerem, né, no relato, que de certa forma estão meio à distância. Né? Então é importante, então, aproxime desses homossexuais, dialogue com eles, veja que eles são pessoas absolutamente de comportamento absolutamente comum, como qualquer um de nós. Né? São pessoas que têm contas a pagar, têm rotina de vida, de trabalho, de estudo, têm projetos, têm emoções, têm dificuldades, né? Têm aspirações, né, de todas as naturezas, como qualquer pessoa. E quando eu falo a palavra receio, já não dá um tom de preconceito também? Aí nós vamos falar do preconceito. Preconceito também. Mas é o receio justamente de ver dissolvido a expectativa, né? Eu acho que talvez há uma semente do preconceito, né? Mas que você pode cuidar para que essa semente do preconceito não germine a partir do momento. A melhor forma de você combater qualquer tipo de preconceito é você conhecer, né? É você ler a respeito, é você manter um contato do conhecimento. Isso não significa que você vai aderir, não vai aderir, vai fazer ou não vai fazer, não é esse o caso. O caso é você compreender por que as coisas acontecem desta maneira, como elas se processam, como é que as pessoas se comportam dessa forma ou daquela. Então, a partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, o conhecimento ele dissolve, ele tem a possibilidade de dissolver o conhecimento, dissolver o preconceito, desde que eu esteja disposto a ter acesso ao conhecimento, retirando de mim a camada do preconceito. Porque senão, se eu ler fechado, eu já leio com olhos preconceituosos e eu já vou ler com aquela lente, né, onde eu já deformo a imagem. Eu deformo a imagem, eu deformo o que eu leio, eu interpreto já segundo o meu prévio conceito de deformação. Então, a partir do momento que eu abro mão disso, deixa eu conhecer primeiro, deixa eu ler melhor sobre o assunto, deixa eu ouvir outras opiniões mais equilibradas sobre isso. Se eu tenho casos na família, então, deixa eu conversar com essas pessoas, deixa eu me permitir ver como é que elas percebem o mundo, como é que elas têm a rotina delas, como é que elas se sentem. Se inteirar do assunto. Se inteirar do assunto. Mesmo que não seja o caso do filho. Né? Mas, de qualquer forma, se for, o caminho é esse. E mesmo se não for, vamos imaginar que não seja. Até para que você oriente os seus filhos a serem assim, a serem de uma forma, porque eles vão lidar de alguma forma com pessoas de todas as formas lá no mundo, lá fora. E eles têm casos, como ela relatou, de homossexualidade masculina e feminina na família. Então, é importante que esse filho também saiba lidar, independente se ele é homossexual, ou venha a ser homossexual, ou seja homossexual ou heterossexual, né, ele precisa aprender a lidar com essas questões. Né? O fato de não ser homossexual não nos isenta de ter conhecimento sobre as expressões do mundo. Não é? O fato de eu não ter acesso, de eu não agir de uma maneira X ou Y, não me isenta eu não preciso me fechar numa redoma, né, como se eu não mantivesse contato com ninguém lá fora, né, fora dos muros da minha casa. Então, eu preciso prever, né, que o meu filho e minha filha, os meus filhos em geral, manterão contato com as pessoas lá fora. Perfeito. Como é que eles vão lidar com esse respeito, com essa diversidade? Como é que eles vão se relacionar? Nós vamos voltar no assunto, vamos para o bloco de 45, voltando para o último bloco aqui para fechar o programa, a participação do professor Hudson nesta quarta-feira. E logo mais na TV Uni 7h35, no telejornal do Vale, a gente vai abordar outro assunto, que é o mundo das drogas também, né?
Falar de um Nós assunto vamos falar sobre importante. redução de danos no combate ao consumo de drogas, né? Vamos lá, vamos para o intervalo, 4h45, até já. Educadora no coração do vale. Educadora. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Agora 4h47, nós temos ainda ali 2 mais 8 minutos ainda, né? O tempo é curtinho, um assunto tão interessante, mas é muito curtinho. Professor, nesse caso, como sempre, o diálogo, o entendimento e abaixo o preconceito, acima de tudo, né? Claro, Eu não sem digo dúvida. até no caso específico do homossexualismo, mas abaixo o preconceito. todos os casos, né? De uma maneira latente. Você descobre, por exemplo, mas fulano de tal com a qual me relaciono tem uma prática sexual, é uma pessoa heterossexual, mas tem uma prática sexual X ou Y que não me seduz, não acho interessante. E daí? Isso é uma prática dela. Problema da outra pessoa. Exatamente. Então, Falta respeito, professor, nesse caso? muito. A respeitar Falta muito. o que a Eu acho pessoa que as acha? pessoas gastam muita energia em relação aos desejos do outro, né? Enquanto isso, muitas vezes ele fica relapso com o seu próprio. Com seu próprio desejo. Então, isso é fundamental, né? Que as pessoas tenham tranquilidade, se conheçam melhor. Eu acho que a grande dica é as pessoas passarem a investir energia em se conhecer melhor, em conhecer seu corpo, né? Em ter respeito pelo seu corpo, porque a partir do momento que eu me conheço melhor, eu respeito melhor os meus desejos, as minhas vontades, a minha expressão do meu corpo e da minha subjetividade, evidentemente eu vou ter muito mais condições e mais clareza de compreender o movimento do outro. Tá, porventura, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho interessante. Porventura já procuraram o consultório, né, do psicólogo, no caso, o professor Hudson, que trabalha com educação também, e já chegou um caso, por exemplo, de uma mãe ou de um pai ou de alguém Sim. que dissesse o seguinte: olha, eu descobri que o meu filho é homossexual, como é que eu faço para reverter essa situação? Já aconteceu isso? Sim, ou acontece isso? Acontece, né? Acontece. Mas nesses casos, o que a gente faz é justamente sentar com esse pai e promover uma reflexão dele sobre esta questão, né? Nenhum psicólogo responsável vai Eu aceitar... coloquei filho, mas filho ou filha? Não Sim, interessa. sim. Vai aceitar o encaminhamento de um jovem pelo pai, pelos desejos do pai, seja na área da sexualidade ou seja em qualquer outra área, né? Quando nós recebemos uma demanda de pais, né, nós precisamos primeiro nós temos uma conversa com os pais primeiro sobre a demanda, né, para ver até que ponto essa demanda pode ser aceita ou não, e até que ponto a criança é ouvida, o jovem é ouvido. E se não for do desejo da criança, ou se a demanda não se confirmar, nós não aceitamos, né? Então, a conduta dos psicólogos, seja ele qual for, aliás, se não fosse assim, aquele que não ele é processado, obviamente, né? O Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia, são conselhos muito presentes, né? E estão atentos a qualquer conduta que não corresponda a uma conduta que tenha como objetivo manter o bem-estar das pessoas que nos procuram, né? E quando você leva o seu filho ou sua filha ao meu consultório, ao consultório de qualquer psicólogo, quem é o nosso cliente é quem está lá em processo psicoterápico. Então, mesmo que você esteja pagando a consulta, né, nosso cliente é o seu filho ou a sua filha, e não você, né? Você pode até se tornar um cliente, mas por sua demanda, ok? E nas questões da A sexualidade... partir do momento que leva o filho ou a filha, quem está se tratando, o paciente ali é quem está sendo levado para tratar. Exatamente. E aí, nós exatamente vamos tentar... Mas pode haver uma compreender interatividade? Hã? Pode haver uma interatividade entre o pai participar também de uma sessão com o psicólogo e estar explicando, estar conversando em Junto com o filho? Poderia ajudar em algum momento ou não? Só com a permissão dele.
em Do um próprio momento filho. Exatamente. Só com a permissão, se Eu ele... estou perguntando como leigo. num né, processo, exatamente. Existem processos, por exemplo, e abordagens que permitem esse encontro, né? Mas tudo isso é dentro de um processo muito profissional, muito bem elaborado, muito bem acompanhado, e com a permissão do jovem, caso ele queira. Aliás, ele desde o início, né? Ele só é submetido a essa possibilidade psicoterápica se ele desejar. Não é por vontade de A, de B, de C ou de D. A vontade tem que ser dele. Perfeito. Professor, durante todo esse tempo, nós temos ainda 6 minutos ali, durante todo esse tempo, né, hoje as comunidades, até a GLS do Brasil, até os homossexuais, eles se organizaram mais, vamos Sim. colocar assim, se organizaram mais. Essa organização que já vem há tempos, que todo dia a gente ouvia falar o seguinte, trabalhando até como jornalista mesmo, repórter policial, homossexual é assassinado na Bahia, homossexual é assassinado em São Paulo, homossexual é assassinado em Ipatinga, homossexual é assassinado. E por aí afora, teve uma série de homicídios e tentativas contra o homossexual há algum tempo, né, colocando especificamente esse caso. Podemos dizer que melhorou consideravelmente, ou que melhorou pouco, ou que não melhorou nada o preconceito e a falta de respeito com o homossexual. Vem melhorando, né? Mas eu acredito que ainda temos um longo caminho a percorrer, mesmo porque às vezes as pessoas tiram como base as paradas, né? Que tentam, através de movimentos, né? Públicos, chamar a atenção da sociedade para as questões ligadas à diversidade sexual, né? Entretanto, as paradas ainda têm uma visibilidade muito forte por força econômica, né? Elas movimentam, o público GLS movimenta um mercado consumidor muito atraente, né? E isso, por esta via, abriu-se algumas portas importantes, né? Economicamente falando. Economicamente falando. Mas ainda faltam outras vias, como, por exemplo, a questão das famílias homoparentais, né? Aquele outro mito, né, de que se o pai for homossexual, o filho também pode ser, por influência direta. Isso não existe, né? Mesmo porque, como então explicar filhos homossexuais de pais heterossexuais? Como explicar irmãos que convivem e recebem a mesma educação dos mesmos pais, né? Ou até gêmeos. Que são gêmeos, existem casos de gêmeos onde um dos pares é homossexual e o outro não é, né? Então, esse tipo de argumentação não funciona, mas esse é um processo de educação que precisa ser feito de uma maneira muito responsável. E hoje em dia, com o processo de cidadania e de direitos humanos, que isso virou uma questão de direitos humanos no mundo inteiro, né? Porque não só nós temos o problema de assassinato de homossexuais no mundo inteiro, como temos alguns países, por exemplo, que legitimam através do Estado, o Estado, né, que mata, que reprime, né, e que age como um agente preconceituoso e um agente nocivo, né, à própria cidadania e os direitos humanos ligados à diversidade sexual, né? Existem outros mitos importantes, por exemplo, houve uma época que gay ficou ligado à AIDS. Sim. Graças a Deus isso vem sendo superado, né? A gente fala graças a Deus por quê? Porque na realidade, graças a muita luta deles, porque eu acho que quando a gente permite que pessoas, né, sejam equivocadamente colocadas numa situação de vulnerabilidade social, associadas a algo tão grave como a doença, e através de um rótulo como a doença dessa, nós estamos também nos colocando numa rota perigosa, porque amanhã poderemos ser alvo, né, qualquer um de nós, sob qualquer outro tipo de rótulo, ou possibilidade, ou característica, né, também ser alvo. Então a gente não pode abrir precedente sobre nenhum tipo de aspecto, se é porque você é gordo, porque é alto, porque é calvo, ou por qualquer outro tipo de característica, né? Houve um tempo, por exemplo, e depois ficou provado através de estudos que essa prevalência, né, de associação à AIDS não tinha fundamento nenhum, né? Tanto é que a infecção hoje pelo vírus da AIDS, ele se dá muito mais progressivamente através de contatos heterossexuais do que homossexuais, né? Os homossexuais estão muito mais cuidadosos, né,
e são estudos feitos por organizações não governamentais, por cientistas, né, sociais, e que no mundo inteiro já verificaram essa possibilidade. Outra coisa, por exemplo, houve uma época que o gay era ligado à pedofilia. Né? Comprovadamente hoje... E a gente vê que a questão não é essa. O pedófilo não tem nada a ver com homossexualidade. Né? Hoje você tem pedófilos, sempre teve, né? Pedófilos heterossexuais, pedófilos masculinos e femininos, né? Que é outro mito que quase ninguém fala a respeito disso. Né? Que outra questão também, a homossexualidade ligado à questão do celibato, que é outra coisa absurda que nada tem a ver. Né? O celibato é uma escolha de vida, né, por razões diversas, e que não tem nenhum tipo de associação fundamentada que ligue isso à homossexualidade. Assim como a abstinência, ela não é capaz de retirar a orientação sexual de ninguém. Né? A abstinência é outra coisa diferente de celibato também. Né? E aí você vem com uma série de outros mitos, e é importante dizer que, por exemplo, a questão do mito do armário, né? Quando você quando você fala, por exemplo, que os homossexuais todos deveriam sair do armário, né? Uma coisa, isso existe inclusive na própria comunidade homossexual. Primeiro, que você tem uma diversidade de comportamentos dentro da comunidade homossexual. Segundo, que você não pode interpretar da mesma maneira os contextos sociais e de sofrimento pelo qual a lésbica e o homossexual passam numa comunidade, numa sociedade de 20 milhões de habitantes como São Paulo, ou de 4, 6 milhões de habitantes como Belo Horizonte, com uma comunidade de 5 mil pessoas. Né? Então, professor, as repercussões são muito fortes. Nós né? temos, agora estourou o tempo, às 5 horas, eu tenho que fechar o programa. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas ela foi bem objetiva. Okay. Quando o senhor diz o seguinte, a pessoa quando vai ao psicólogo, ela tem que querer ir ao psicólogo. Como a gente está falando de diversidade sexual, a gente estava dando a conotação no caso de um homossexual ou de um heterossexual para procurar por algum problema da sua sexualidade. Ela pergunta o seguinte, independente do caso que seja, em todos os casos, quem quer ir ao psicólogo precisa querer ir ao psicólogo? Sim, ele precisa ter uma questão que seja de ordem insuportável, né? que gere um incômodo insuportável e que ele queira ajuda. Né? Ninguém aprisiona alguém, coloca uma camisa de força e leva ao psicólogo. Ok? E nenhum psicólogo deve acolher esse tipo de procedimento. Obrigar a pessoa. Não, fica aí que você não. Pode agravar? Não, a questão não é pode agravar, é porque o processo de transformação, ninguém transforma ninguém, Roberto. Né? E você que está me ouvindo, vocês que estão me ouvindo, a transformação ela vem por uma forma, um desejo seu. Você pode ter dificuldades, é uma coisa, para transformar-se, mas você precisa ter dentro de si o desejo de mudança. Maravilha, para a gente fechar uma mensagem. Porque o psicólogo, ele não muda ninguém muda ninguém, ok? Você pode ter dificuldades, você pode sentir sofrimento, né, com o estado em que você se encontra, e evidentemente que o processo de mudança também gera um certo sofrimento, né, porque é uma alteração, é uma transformação nos seus hábitos, nas suas percepções e assim por diante. Tudo isso é aceitável. Agora, é preciso que haja dentro de si, nessa essência toda, a essência, o núcleo, é o desejo de transformação e a consciência de que o estado em que você se encontra é algo insuportável, que te incomoda, e como que você vai processar esse estado, se é um estado que você precisa se aceitar, né? Porque a transformação não é só mudança do estado que eu estou para um outro estado contrário, digamos assim, né? Às vezes é um processo de não aceitação, de baixa estima, né? Ou porque você é muito baixo, ou porque você é obeso, um exemplo, estou dando um exemplo, né? Ou porque você se sente inferior, né? Em função da sua origem, ou de algum acontecimento, ou de um conjunto de acontecimentos onde a sua estima foi afetada, né? A gente fala de sexualidade, mas a gente está falando de uma série de questões ligadas a outras possibilidades também de sofrimento, né? Então existem situações que você deseja transformar
né, a sua realidade, mas isso quer dizer também aceitar-se, né, se conhecer melhor, compreender-se, né? Então para isso é preciso ter desejo. Perfeito. Professor, obrigado. Até logo mais lá na TV Uni, quando o assunto nosso será outro. Eu estou indo embora. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Conversei aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Obrigado, Tiago, pela competência na mesa de som. Obrigado aí ao nosso querido Rodrigo Barros. Amanhã,